Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, que nós já terminamos de ler ontem, né? E vamos hoje voltar a meditar nele. Do versículo 33 ao versículo 39, custa nada ler esse trecho pequeno aqui, que diz a palavra de Deus: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Louvado seja Deus. Olha, deixa eu ler agora. Permitam-me, irmãos, a brincadeira agora, mas é sério. Eu estava me lembrando agora dos irmãos que pedem versículo assim, né, para saber que decisão tomar. Aí de repente uma irmã, né, ficou aí viúva, né, ou está solteira. Aí aparece um irmão da igreja que ficou viúvo, mais velho, né? E de repente também um rapaz jovem lá, novo. Aí a irmã quer um versículo da parte de Deus para saber com quem vai ficar assim como esposo, né? E aí abre Lucas capítulo 5, versículo 39, né? Aí pega logo esse versículo. Eu vou lá no final do versículo: melhor é o velho. Olha. Aí a pessoa acha que é Deus falando para ficar com o namorado mais velho, né? Casar com o mais velho que ficou, né? De repente não é por aí. Então tem que ter cuidado, né? Volto a dizer isso aí. Tem que ter cuidado, né, irmão? Olha, Deus, acredito que até com essa brincadeira Deus está falando para muita gente agora. Não é por aí que se resolve, não. Viu? Não é por aí que se resolve, não. O ideal é ler a Bíblia sistematicamente, né? O ideal é você ler a palavra sistematicamente. Louvado seja Deus, né? Para quando verdadeiramente Deus estiver falando no seu coração, né, você, louvado seja Deus, saber, né, você saber, você ter discernimento, né? E não
entender, porque existe a palavra bara, como eu estava explicando, que é a palavra do efeito, do momento, a palavra viva. É Deus verdadeiramente falando com o crente. Então não é sempre que você abre a Bíblia e vai atrás de um versículo que é Deus falando, né? Considerando que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas tem que ter cuidado no manuseio da Escritura, viu, irmãos? Então, cuidado. Bem, mas eu voltei ao capítulo 5 de Lucas, não foi para falar disso, não. Mas mesmo com esse sarcasmo, acredito que Deus falou com alguém, né? Deus tem suas maneiras de falar. Tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo de número 5, que nós temos aqui, a partir do versículo 33, é exatamente uma resposta que Jesus dá acerca da pergunta que lhe foi feita sobre o jejum. E em seguida a parábola, depois da resposta de por que seus discípulos no momento não jejuavam. Gente, inclusive, quando for ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a igreja orava e jejuava, né? A Bíblia diz que perseveravam em oração. Louvado seja Deus. E a gente vê que em oração e em jejum o Senhor designou missionários. Louvado seja Deus. E os discípulos, mais tarde, apóstolos, passaram a orar e a jejuar. Até pelo princípio que o jejum, em outra ocasião, Jesus disse, surtir efeito. O jejum faz com que a nossa fé entre em evidência. Quando Jesus expulsou o demônio do menino, que ora ela era jogado na água, que ora era jogado no fogo e no chão, muitas vezes, desde a sua tenra idade, Jesus expulsa o demônio do menino. Os discípulos chegam para Jesus e questionam porque eles não puderam fazer aquilo. Aí Jesus lhes disse, por causa da fé deles. Por causa da fé deles, lhes faltou fé. Aí é quando Jesus mandou que eles orassem e jejuassem, para que a fé entrasse em evidência. A fé que é proporcionada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas o jejum e a oração faz com que a fé da gente entre em evidência, né? Saia do abstrato para de uma coisa simplesmente contemplativa, pensante, filosófica, sei lá o quê. E quando eu falo do abstrativo, falo disso, para tornar-se algo assim, do tipo praticável, né? Porque fé demanda atitude, ação. Louvado seja Deus. A fé requer isso, iniciativa, né? Louvado seja o nome de Jesus. E aí é importante a oração que Jesus disse e o jejum, para que a fé torne-se algo praticável e não algo simplesmente contemplativo e acumulativo e egoísta. E inoperante, muito menos. Porque a fé sem obra é morta, né? Mas o jejum faz com que a fé entre em evidência.
Louvado seja Deus. Então, esse é o grande valor do jejum. E nós já explicamos aqui como jejuar, não é? Tem até aí no YouTube, quando a gente fala sobre o jejum, você pode ir buscar no YouTube, nas abordagens aí do programa Acorda a Bênção. Eu vou depois procurar e botar aí no compartilhamento, né? Mas você pode já procurar aí no YouTube a abordagem em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 8, deixa eu conferir aqui para dizer a você. Glória a Deus. Capítulo 7, 8. É sobre o jejum. Pronto, capítulo 9. Você já pode procurar aí no YouTube, né? Mateus, Acorda a Bênção, Mateus capítulo 5, versículo 9. Amém? Pronto, você vai lá no canal do YouTube do Acorda a Bênção e você vai achar essa ministração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois eu vou postá-la, buscar lá no fundo do baú, a abordagem que já foi feita há um tempo atrás, né? Até porque já terminamos o livro de Mateus faz um tempinho. Já lemos o livro de Marcos. E já estamos em Lucas, capítulo 5. Tem aí, eu vou, prometo a vocês, buscar isso lá, não fez esse tempo lá atrás, e recapitular isso aí para vocês, amados e queridos irmãos. Então, explicamos como fazer o jejum. E nessa abordagem, está no YouTube, está no Face, você tem exatamente a informação que deixamos de como você jejuar. Porque as pessoas às vezes ficam perguntando como fazer um jejum, né? E aí tem toda a orientação que certamente os irmãos vão precisar. E quando eu fiz essa abordagem, graças a Deus, muita gente foi esclarecida, muita gente agradeceu e tirou-se muitas dúvidas na ocasião, não é? Vou buscar isso aqui, certamente amanhã eu devo colocar no ar também este assunto, porque a igreja, o povo de Deus, precisa estar fazendo disso, não é? Orar, jejuar, está orando, está jejuando, não é, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, para que exatamente haja esta sensibilidade espiritual, para que haja essa ousadia, porque quando você jejua, você torna-se uma pessoa ousada, corajosa, intrépida. Você se sente uma pessoa valente. Isso mesmo. Glória a Deus. E o jejum fará você ter a sua fé em evidência, de maneiras que fé é tudo que nós precisamos. Fé é tudo que nós precisamos para, inclusive, nossas orações tornarem-se eficazes. Que oração eficaz? É a oração que Deus escuta, é a oração que Deus responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o jejum vai fazer a sua fé entrar assim em evidência, meu irmão, minha irmã.
Amém? Vai fazer você entrar em evidência. Vai fazer a sua fé entrar em evidência. Não é? E se eu não me engano, aqui tem a parte 1, tem a parte 2 de Mateus capítulo 9, né? Louvado seja o nome de Jesus. E eu já estou botando isso aí no Face para os irmãos acompanharem, né? Mateus capítulo 9, tanto a parte 1 como a parte 2, viu? Já está aí para os irmãos que quiserem acompanhar no Face, tá? Louvado seja Deus. Sobre o jejum. Amém? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Depois, Jesus segue com a parábola sobre tirado o noivo. Jesus começa a explicar isso aqui. Tirado o noivo. Essa é a referência que Jesus faz à sua morte. Porque Jesus iria se ausentar deles humanamente pela morte. E a tristeza, sem dúvida, levaria também os discípulos a jejuarem, até porque o jejum era uma maneira também de expressar arrependimento, de expressar tristeza, né? O jejum servia como uma espécie também de protesto. Por isso que existe hoje as chamadas greve de fome. Só que o efeito, o direcionamento do jejum feito pelos judeus, era em função de apelar pelo favor divino. Era em função de apelar para a intervenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você lembra do grande jejum que, por exemplo, Esté conclamou que Mardoqueu mandasse os judeus fazerem em função dela ter acesso ao rei, mesmo sem ele permitir, e ela morrer, para que ela não morresse. E você se lembra também do jejum que o rei de Nínive proclamou na cidade, quando recebeu a palavra de Jonas, que Nínive seria subvertida. E aí, como expressão de arrependimento, a cidade de Nínive, glória a Deus, né? Vestiu-se de pano de saco, sentou-se em cinzas e jejuou. Até os animais de Nínive foram obrigados a jejuar. Porque o jejum abate a alma, abate o corpo, né? Gera uma certa consternação espiritual ao ser. Gera um quebrantamento. E a proposta do judeu ao fazer isso era exatamente mover o coração de Deus. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, diz a palavra, não é? Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. O jejum é importante para gerar essa sensibilidade espiritual ao nosso ser, a nós. E nós precisamos voltar. A igreja, o povo de Deus precisa voltar a esta sensibilidade espiritual. Eu não estou falando de sensacionalismo, não. De sensacionalismo, estamos cheios. Né? De movimento da carne, estamos cheios. Estou falando de quebrantamento mesmo, sabe, amados? De contrição espiritual. Glória a Deus. De quebrantamento mesmo. Esse negócio de andar com lenço para enxugar o rosto, banhado por lágrimas, não de tristeza, mas da emoção de sentir a presença gloriosa de Jesus. Sem um receio, irmãs e irmãos, de borrar a maquiagem. Porque com essa onda agora de culto televisionado, né? Transmitido pela internet, transmitido pela televisão, se bem que tem equipamentos que já faz o Photoshop, já tirando as coisas, né? Não precisa nem tanta maquiagem. Mas eu tive vendo um rapaz trabalhando num atendimento e vi que ele estava maquiado. Né? Então, hoje, homem usar maquiagem é muito normal para alguns. Para alguns. Quando eu fazia o Acorda Bênção na TV, o que o pessoal botava em mim era um pouquinho de ruge, né? É ruge. Para tirar o brilho da testa, que a testa do negão brilha demais. Minha pele é muito oleosa e a luz do estúdio aí brilhava, encandecia tudo, era um problema. Aí tinha que, para diminuir a oleosidade, né? Tá um rugezinho, esse pó que a mulher bota na cara. Pronto. Para ficar aquela coisa mais fosca, não é? Mas hoje a turma está usando isso, mesmo sem ter que estar na frente de uma câmera de televisão. Mas como a igreja está precisando voltar a jejuar? Não é? Pela exiguidade do tempo hoje, amanhã eu coloco a ministração sobre como jejuar. Não perde não o programa de amanhã não, que eu vou fazer isso logo no começo, viu? Em nome de Jesus. E quanto aqui a parábola, né, que Jesus fala, glória a Deus. A importância da presença dele era que a presença de Jesus estava proporcionando alegria. Por isso que Jesus fala de que não se pode jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles, porque é festa. A festa. Mas em saindo, o esposo, ele já haveria de jejuar. Louvado seja Deus. E agora Jesus, versículo 36, faz a parábola de uma veste nova e de um vinho novo. O odre era um suporte de couro, né? Os odres eram um armazenamento de couro. Que se colocasse, ele fosse velho, colocasse vinho novo, quando o vinho fermentasse, rasgava. Aí não se colocava vinho novo em odres velhos. Tinha que colocar o vinho novo em odres novos. E o vinho velho em odres velhos, porque aí não conseguia romper o odre.
Louvado seja Deus. Então, o que Jesus, entre muitas coisas, estava ensinando aqui, nesta parábola, louvado seja Deus, que como seria uma tolice estragar uma veste nova para remendar uma velha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O caminho da libertação na salvação em Jesus não deve ser estragado com velhas cerimônias inúteis do judaísmo. Isso é forte. Eu queria poder voltar à situação do programa de ontem. Como eu disse, ontem nós fomos muito infelizes com a participação, até porque a pergunta, não sei qual a intenção realmente dela, mas a resposta também não foi muito bacana. Mas esse apego à tradição doutrinária, o apego a uma tradição doutrinária tem estragado o Evangelho. Né? Tem estragado o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que é o vinho novo, quando que o vinho velho se tratava das tradições judaicas, por exemplo, do século I. E os que estavam acostumados a beber o vinho fermentado desenvolviam um forte desejo por ele e não queriam o vinho não fermentado. E a administração, por exemplo, as ministrações que nós temos feito aqui, que não são invencionices, mas é um comprometimento com a verdade, que tenho, inclusive, recebido de Deus a missão de reeducar aqueles que me escutam, aqueles que são radiados pela minha voz, através do rádio, agora do aplicativo da Rede Cristã, agora também pelo aplicativo da rádio Acorda Bênção, ou pela Rede Cristã 103.3 aqui na Zona Norte, ou então em um culto ao ar livre, ou então lá no Templo do Corpo de Cristo, na Avenida Presidente Kennedy 483, é de reeducar muita gente. Eu digo muita gente, eu falo dos que são alcançados por mim. Não que eu seja o mentor dessas doutrinas. Não. Não sou pai de doutrina nenhuma. Eu tenho o meu estilo, eu tenho a minha linguagem. Mas não sou pai de doutrina nenhuma. Não estou inventando nada. Agora, temos sido pelo Senhor reeducados da fé, temos sido reeducados na fé e em verdades e em princípios e em valores bíblicos que o povo de Deus precisa também beber deste vinho que está sendo dado como um vinho novo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois estamos, como eu disse ontem, desapegados de qualquer sistema denominacional, estamos desapegados de qualquer tradição religiosa e compromissados com a palavra de Deus, com os interesses de Deus. Com os interesses de Deus. Aí o velho, que é melhor aqui, é a palavra. Porque, como eu disse, não é novo, é a palavra. O que é novo são essas doutrinas aí,
de 100, 200 anos atrás. A Bíblia é milenar. A Bíblia é milenar. Você vê que tem denominação aí que já completou 100 anos no Brasil, vai completar 100 anos aqui no estado. Mas a doutrina da Bíblia é milenar. Quer comparar uma coisa com a outra? Então o melhor é a palavra de Deus. E é exatamente pelo fato, né, da palavra, que é este vinho velho, porém novo para muitos, como Paulo diz lá em Romanos, porque se você entender, Romanos não, Gálatas, se você entender Gálatas, vai entender o que eu estou dizendo, prezado irmão ouvinte. Quando Paulo diz, no capítulo 1, versículo 6, precisamente o versículo 7, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se você entender o versículo 6 e 7 de Gálatas, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando ora este evangelho é novo, ao mesmo tempo é velho. Até porque isso aqui é uma parábola. Voltando a Lucas 5, isso aqui é uma parábola. Né? Louvado seja Deus. Aí é preferível a palavra de Deus. Do que, bendito é o nome de Jesus, qualquer seita, qualquer heresia, né, que possam estar sendo aí tida como verdade só por uma questão de enraizamento doutrinário ou denominacional. Amanhã a gente fala mais disso. Amém? Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.